Fala galera, vamos para mais um vídeo do nosso curso. Depois de mais de uma semana aí eu tô conseguindo gravar esse vídeo. E não esquece de deixar seu like, porque cada curtida, eu tô começando a ver que cada curtida é muito importante para o algoritmo entregar esse vídeo para mais pessoas. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui e deixa a curtida nesse vídeo para que o algoritmo entregue esse vídeo para mais pessoas. E se você ainda não acessou a apostila, onde tem a versão em texto de todo esse conteúdo, o link está aqui na descrição. Então, hoje a gente vai falar de armazenamento. Dependendo a forma como você armazena dados na blockchain, você gasta mais gas ou gasta menos, ou dependendo do caso, você nem gasta. Então, em Solidity, a gente tem três formas de armazenamento: Storage, Memory e Call Data. O Memory e Call Data, eles não armazenam nada, são variáveis temporárias que só existem em tempo de execução. E o storage é quando ele vai ser realmente guardado dentro da blockchain, então é o mais caro. O memory é o segundo mais caro, mas é muito mais barato do que o storage, e o call data é o mais barato de todos. E vocês vão ver como isso funciona na prática. Então, por padrão, toda variável que é declarada fora de função, ela é guardada. Então, se eu der um uint aqui, qualquer número, essa variável será guardada dentro da blockchain, a não ser que eu passe o parâmetro memory aqui para ela. Porém, o Solidity nem aceita isso aqui porque ele exige um contexto diferente para que isso aqui possa ser usado. Então, por padrão, variáveis declaradas fora de função são guardadas. Então, vamos supor que a gente tem uma function aqui, ó, ler número. E ela é uma função public, returns, e ela vai retornar aquele número ali. Ou vamos usar um caso melhor, vamos já usar o string, que o parâmetro string, ele exige que a gente passe memory para ele. Então, você já deve ter reparado que em muitas das nossas funções tem o parâmetro memory aqui. Porque se esse dado está guardado dentro da blockchain, quando o compilador, o minerador ali monta os opcodes, ele lê o dado daquela variável, até ele retornar para o usuário, ele precisa saber como que ele lida com isso. Então, ele não vai guardar isso em outro lugar para depois ler. Vai ficar guardado em memória. É uma coisa meio esquisita, mas Solidity exige que no parâmetro de return a gente passe memory quando a gente vai usar string. Quando não é string, que é um int, por exemplo, ou um bool, ele não exige. Isso é muito louco. Mas vamos lá, vamos fechar aqui a chave para não dar erro. E suponhamos que a gente tem aqui, ó, qualquer número. Se a gente der um returns agora, qualquer número, essa função funcionaria normalmente. Qual foi o problema aqui? Primary, aqui ó, é um return. Ela funcionaria normalmente. Mas vamos supor então que em vez de ler o número, a gente vai passar um número para essa função. Então essa variável não existe e vamos dizer que a gente vai criar agora a função que vai guardar número. Então function guarda número. E ela é public também e não retorna nada. Então a função guarda número, a gente precisa passar dados para ela, né? Então a gente vai estar passando dados para a blockchain. Para isso a gente precisa passar o parâmetro para a função de como ela vai lidar com isso. Então lembra que se for o int, bool ou outros tipos de dado, não exige por padrão isso aqui, mas o string sempre vai exigir. Porque é texto, então ele lida de uma forma diferente ali. Então a gente tem que passar o string memory texto aqui, por exemplo. E aí aqui a gente poderia fazer assim, né? Que o qualquer número recebe o dado que está guardado em texto. Então a gente tem uma variável temporária que é só o parâmetro da função, ela não chega a ser gerada realmente, né? Que vai receber o conteúdo que a gente está passando para essa função e depois vai guardar esse conteúdo dentro da variável qualquer número. E para isso a gente tem que passar o memory aqui. Porém, você já deve ter visto que em alguns casos tem memory e tem o call data. Qual que é a diferença desses dois? Então vamos dizer que a gente esteja usando o memory ainda. E ele recebe um parâmetro de fora, né? A gente recebe o texto aqui, guarda dentro dessa variável qualquer número, que a gente tem até que mudar, porque não. Vamos colocar aqui qualquer texto, né? Porque já não, a gente não está mais lidando com o número. Então vamos alterar para isso aqui fazer mais sentido. Então a gente guarda esse dado, que essa função recebe dentro da variável qualquer texto, e pode usar ela para qualquer coisa. Mas digamos que a gente queira ainda, essa função vai ser mais complexa e a gente vai reutilizar esse dado. Então a gente poderia substituir aqui esse texto agora por outra coisa, né? Outra coisa. Então aquele dado que estava ali antes agora não existe mais porque a gente substituiu o valor dessa variável. E a gente pode dar agora aqui um return texto. Só temos que passar aqui, né, o parâmetro returns string member.
Então, qual que é a grande sacada aqui? A gente passou um parâmetro para essa função, guardou isso dentro, esses dados, né, dentro de uma variável e depois atualizou essa variável. O que ela tinha antes, ela perdeu, né, porque a gente substituiu aqui por outra coisa. E esse return aqui, essa função, ela vai retornar esse texto aqui outra coisa. Com memory, é possível da gente fazer isso. Se esse parâmetro aqui for callData, ele não nos permite. Repara que ele já vai dar pau aqui. Ele exige que seja memory. Porque quando a gente passa o parâmetro callData, ele não permite que seja alterado. Então, essa é a grande diferença de memory para callData. Quando a gente passa o callData, o dado que foi passado para a função não pode ser alterado de jeito nenhum. Então, ele entra de um jeito e se ele sair, ele sai daquele mesmo jeito que ele entrou, ele não é alterado. E o memory, ele pode ser alterado. Então, só para gravar bem, memory e call data não são armazenados. Assim que essa função terminar de executar, esse dado vai ser perdido, ele não foi armazenado. Se a gente quiser gerar uma função uma variável dentro de uma função que vai guardar, a gente precisa usar o parâmetro storage. Então, digamos que eu crio uma variável aqui, uint, qualquer número agora, qualquer número, e esse número recebe o 10. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Aqui, ó. Esse qualquer número recebe o número 10, e ele está dizendo que não foi usado, mas digamos que a gente usa depois, ignora isso aqui. Quando essa função terminar de executar, essa variável qualquer número, ela não existe. Então, como está em texto na apostila, está bem descrito que qualquer variável declarada dentro de função, ela não vai ser armazenada, ela vai ser, por padrão, tratada como memory. Então, ela vai ser ignorada, não vai ser salva. E se a gente quiser que ela seja salva, a gente tem que usar o parâmetro storage aqui para que ela seja realmente salva. Então, por padrão, variáveis fora de funções são armazenadas como storage e parâmetros de função que são passados como memory ou call data têm comportamentos diferentes, onde o call data não pode ser alterado e o memory pode ser alterado. Tudo que está em memory, qualquer coisa que estiver dentro desse parâmetro aqui memory, não é armazenado e será perdido depois que a função for executada ou o método for executado. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a curtida nesse vídeo se ele te ajudou.